Glória, glória, glória no caminho da vitória. Dessa vez um programa especial, uma manhã sendo gravada aqui de noite. Esse daqui é o primeiro bloco e eu tô com um convidado muito especial. E hoje se prepare, eu quero que você se prepare aí onde você tá, na sua casa, porque hoje você vai conhecer a história de muito mais do que um paraibano, assim eu posso dizer, mas um filho de Deus que viveu um processo de transformação muito forte, né? Um homem que sempre foi muito batalhador e recebeu o alcance do Senhor, a graça do Senhor. E hoje você vai conhecer a história do pai da Kathleen, do meu sogro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá pronto? Tô pronto. Eu quero fazer algumas perguntas, então. Eu quero perguntar aqui, para começar, vocês que não conhecem, o seu Araújo, ele é um grande cozinheiro aqui na cidade de Blumenau já há muito tempo, faz parte da história dele, trabalha num restaurante aqui muito famoso na cidade, muito requintado, certo? Um respeitado na cidade, é um cozinheiro de comida chinesa e por aí vai os seus dotes culinários, né? O yakisoba e aí vai. E também é um grande filho de Deus, ele tem um encargo, cuida de muitos jovens, porque dentro da família dele, ele tem o Tainan, que joga profissionalmente fora do Brasil, que é o filho dele, joga futsal. Tem agora o mais novo, que também é um jogador, acabou de ter uma grande oportunidade da parte do Senhor. Isso. E o esporte traz muitas pessoas para dentro da casa dele, e como você pode ver aqui, ele não solta a camisa do esporte, não solta, porque faz parte da trajetória dele, da vida dele, e eu quero trazer um pouco desse homem, esse homem que foi resgatado, esse pastor que tem exercido esse cargo de cuidado, esse cargo de alimento. O Sr. Araújo, eu posso trazer para vocês, antes de passar o microfone, fazer algumas perguntas para ele. É um homem supridor. Então, eu quero fazer a primeira pergunta. Não foi sempre assim? Não foi sempre assim? Não. Não foi. Quem era o seu Araújo? De onde veio o seu Araújo? Eu quero saber a tua história, de onde você veio, quem era você? Conta um pouquinho pra mim. É da Paraíba? Como é que foi essa história? Pode segurar. Eu sou lá da Paraíba, cidade chamada Boqueirão. Uma cidade... uma cidade assim que... Se for pra espantar o que é ruim, a cidade tem de metro em metro tem uma coisa ruim lá dentro. Cidade muito espiritual. Mas assim, eu vim de uma família que era católico. E aí eu, católico e também espiritual. Vim em casa de espírito, né? Macumba, essas coisas. Minha mãe... terreiro, principalmente da minha mãe, né? A minha mãe ela ia na casa do macumbeiro. E eu pequeno ainda, tinha o quê? 14, 15 anos de idade. Poxa. E eu via minha mãe naquelas ali. E minha mãe só via doente. E eu era o único que desafiava. Eu era o único que não gostava do negócio, porque eu trabalhava com... Deus já tinha proposto na minha vida, no caso assim, né? Eu que não via. Mas a palavra fala que tudo tem seu tempo. Deus tem um tempo para nós, né? E para aquele que quer servir a Deus, Deus tem um tempo. Não adianta a gente falar assim, eu não quero ser. E naquele momento que eu estava ali, eu trabalhava com um cara dali de Santa Cruz, de Capibaribe, ali de Pernambuco. Eu tomava conta de uma sorveteria. E aí era engraçado. Isso com quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade, eu acho. E aí, olha só como Deus faz. O dono era pastor. E ele tinha 2 irmãos que era do tráfico. Do tráfico eu falo que era viciado nas drogas, né? Só que os irmãos dele conheciam a palavra. Só que quando caiu, deu um deslize e ficou naquela droga ali. E eram uns meninos que não tinham confiança. E então ele teve confiança em mim e me entregar uma sorveteria. Que eu tinha 4, 5 moleques que vendia sorvete pra mim na feira. E eu cuidava, ele ia fazer missões ali de pregar a palavra nas igrejas, eu cuidava da sorveteria dele. Mas eu tive a oportunidade de ele me levar sempre para a igreja. Eu ia, de vez em quando eu ia para a igreja, mas não deixava também de ir para a festa com os irmãos dele. Só que os irmãos dele aprontavam, eu não aprontava, não gostava.
Não gostava daquele tipo de coisa que ele fazia, que eu achava que era muito errado e que sempre foi errado, né? Isso é coisa que não é de Deus. Então eu pegava, ficava ali, ele me chamava para a igreja, de vez em quando o pastor falava. Quem quiser aceitar Jesus, que levanta a mão, que vem aqui até aqui para... E eu não era no tempo de Deus, então não dava... Eu disse, se eu levantar a mão agora, eu acho que eu não estou avançando o sinal, né, no caos, né? Porque a palavra, sempre um fala para mim que é no tempo de Deus, vai chegar a sua hora. E eu esperei o tempo de Deus. É engraçado que tudo que eu pedi a Deus, ali, eu era da noitada e fazia seresta e tudo mais, e via, tinha... Ó, e eu sempre estava indo, mas não fazia a coisa certa. Se eu tivesse conhecido Jesus lá, quando eu tinha 15 anos de idade, talvez a minha vida era outra. Eu não tinha passado por tanto perrego como eu passei na minha vida. E aí, mas aí eu peguei... Cara, é incrível as coisas como acontece. Que sempre o pastor falava, quem quiser aceitar Jesus... E eu era aquele que vinha para mim assim, se eu for, eu vou perder o mundo. E aí eu vou ter que seguir Jesus, mas em compensação eu não vou fazer o que eu gosto, que era um baile, era uma discoteca, né, na época ali, né? E aí eu ficava desse lado, eu digo, não, mas se ele fala que é com o tempo de Deus, eu vou esperar o tempo de Deus. E aí, mas aí quando eu saía a vez, eu saía assim pra fazer seresta na rua, aí eu via assim... Cara, uma mulher cantando, sabe? Tocando, cantando. E eu falava assim, Senhor, será se um dia eu vou ter uma filha que cante pra mim ver a voz dela? Aí eu gostava também de jogar um futebolzinho. Eu disse, Senhor, será se eu vou ter um dia um jogador de futebol? Olha como Deus trabalha. Eu no meu pensamento falava isso, né? Eu como jogava também na época ali. E eu gostava muito de esporte. E gostava muito de ver mulher cantar, tocar... E aí eu ficava noite de lua clara numa esquina de rua, né? Na saída de uma rua, fazia aquela seresta de Mato Grosso e Matia, olha só a música que eu curtia. Mas não deixava de ir à igreja. Enquanto isso eu estava indo na igreja, minha mãe ia na casa da macumba. E aí eu comecei uma desavença com um cara do terreiro. Que era o mestre lá do terreiro. Começou a ter briga com o cara do terreiro. Porque tinha um menino que a mãe dele morava lá com ele, que morava no quintal do cara lá, e eu levava ele pro jogo, né? Pra jogar comigo, bater bola, e ele não gostava. Ele queria... Que no fundo ele não era homem mesmo. Ele, eu posso até falar a palavra, mas não quero falar agora quem ele era. Que ele gostava de homem, no caso. Eu quero falar só essa palavra aí. E aí eu pegava, eu chamava ele me xingava. Aí como eu era novo, não tinha entendimento do que eu ia falar, eu xingava ele também. E um dia eu vi ele gritar pra mim que eu não ia ser nada na vida, que era um cara que eu ia ter eu ia ter, como é que é? Ia ter as consequências do que ia acontecer comigo, que ia ver o que ia acontecer comigo. O filho da Margarida vai ver o que vai acontecer na vida dele. E eu só, tá na mão de Deus. Enquanto isso, eu estava indo na igreja, sempre eu ia à igreja. Minha mãe achava que eu estava indo na católica, eu estava indo na Assembleia de Deus. Lá em cima, de frente com a Telpa, é uma rede de telefonia, né? Que tem lá em Buqueirão. É bem de frente, ficava ali. E até que um dia, casei, fui pro Rio, casei, conheci o mundo errado, mas não pratiquei mundo errado, não pratiquei nada errado. Sempre tinha Deus comigo. Deus comigo, né? Eu sempre falo para uma pessoa, Deus está contigo, mas tu está com Deus? Eu sempre falo, né? Eu tenho esse detalhe, cadê outro? Deus está comigo, o cara fala, Deus está comigo. Mas isso é assim, a gente está com Deus. E eu falava, Deus está comigo, mas eu nunca estava com Deus. Só que eu queria de Deus, mas não estava com Deus. Poxa vida. Eu estava num mundo assim. E aí, mas não fiz coisa errada assim de droga, de matar, de roubar, nunca. Eu sou rival, eu sou contra roubo. Sou assim, que não gosto de ver nada disso. E então, até que um dia, aí eu fui pro Rio de Janeiro, depois voltei, fui para São Paulo, fui pro Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro fui para Paraíba, aí encontrei a minha esposa que é hoje comigo, 37 anos de casado com ela, graças a Deus, que Deus botou ela na minha vida. E casei, tive meus filhos, aí Deus me deu. Antes de eu ser evangélico,
Deus me deu 5 filhos. Inclusive, e me deu uma cantora. O que eu pedi para Deus, lá atrás que eu falei, eu queria uma pessoa que cantasse, mas música do mundo Deus não me deu, não. Deus me deu uma filha para cantar música evangélica, música para adorar a Deus. Louvores, né? Louvores. E aí ainda me deu um filho que joga futebol, me deu um genro que joga futebol, aí me deu mais além de ser cantora missionária, ainda me deu um missionário ainda, e ainda me deu um genro, como eu falei o genro, também falei o genro, né? E me deu a minha família toda abençoada. Me deu uma mulher aqui, ela se converteu também. Através dela eu me converti. Tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu. Aí, agora tu vê só como é a coisa. Eu dizia que nunca se via Deus. Mas isso, e tudo isso ali na faixa dos 15 anos? Quando comecei a minha carreira foi com 15 anos. Depois que eu casei com 21 anos... Casou com 21 anos? Não, 22 anos, acho. Faz 37 de casado. Não, faz mais, né? 38, eu acho, de casado. E aí... Mas como que você conheceu a dona Ana? A minha mulher foi incrível, cara. Minha mulher é assim, ó. Eu cheguei ainda na cidade, dois meses eu conheci ela. No 3º mês eu casei. Carreguei ela e casei, que a família já não queria, né? Não queria que eu ficasse com ela, eu casei. E aí foi uma bênção na minha vida, tenho uma família maravilhosa. Poxa, que benção. Mas até 2000, acho que 2022, não, 2025 eu não sabia que era Jesus. Ok. Mas Deus estava trabalhando na minha vida. Fui para São Paulo, perdi tudo fui roubado bastante em São Paulo, perdi tudo em São Paulo, sim. Mas eu vim para Blumenau. Você trabalhava com quem em São Paulo? Em São Paulo eu trabalhava de segurança e trabalhava de cozinheiro depois, lá em Alphaville, né? Ok. A Alphaville abriu uma loja ali da Xanabox ali. E trabalhei, aí vim embora para Blumenau. Aí depois a minha mulher começou a ir à igreja, né? E aí, assim, ó, quando Deus tem toda a hora certa, Deus sabe o tempo certo, né? Porque eu passei esse tempo todinho. E quando foi agora com que eu tenho 60, vou fazer 62, eu acho que eu tenho uns 14 anos de evangelho. Ok. Tem mais de 14, porque eu cheguei aqui nessa casa em 2014, que Deus me abençoou. Meu Deus, é muita coisa, cara. Vou te falar. Cheguei aqui em 2014, acho que 2011, eu acho. 2011 eu conheci Jesus. 2011. A minha esposa já foi mais antes, né? Ok. Que eu teimava que eu não ia pra igreja. Eu tinha eu vinha com aquele negócio, não, a igreja eu não vou. Até que um dia eu fui levar a minha filha casou com o Jardel, que também que é evangélico, né? E começou a namorar com ele e dizia que lá em cima tem uma igrejinha pequenininha aqui em Blumenau, lá em cima na Tapuí, igreja pequena, uma igreja abençoada. E aí até que um dia que me convidaram eu fui lá. E eu falava pra minha filha, se for para servir a Deus, olha só como Deus faz, né? Se for para servir a Deus e eu subir esse morro aqui eu já tô no céu. Só pegar no pé de Jesus, Jesus tá bem aqui em cima. Que era tão alto que era, cara. Porque lá é uma bênção de Deus mesmo. A igrejinha é muito boa, aquela igreja ali. Eu dou graças a Deus ter conhecido aquela igreja. Vou lá de vez em quando também. Lá quando tem culto a ver, eu vou lá. É engraçado, eu dizia que eu não queria. E a minha filha falava, não tá no seu querer. Não tá no seu querer porque é na hora, no tempo de Deus, vem aquela mesma que eu falava. Tudo no tempo de Jesus. Jesus fica trabalhando na nossa vida e vai chegar a hora e Deus vai tocar. Até que um dia Deus tocou pra mim servir a Jesus naquela igreja ali. E de lá foi onde eu vi a diferença como é bom servir Jesus. Porque aconteceu tanta coisa na nossa vida ali, de bom pra mim, pro meu filho. Cara, gente, é assim, ó. Só quem tá com Deus, agora tem que estar com Deus. Não é Deus estar com ele. Eu falo com Deus. Hoje eu tô com Deus. Porque eu vejo as coisas mudar diferente. Cheguei naquela igreja, me batizei nas águas. Mas não foi fácil assim, né? Não foi fácil não, porque
Porque a gente passa, já começa pelos aqueles que dizem que é amigo nosso, né? Ah, tu mudou, tu não é, o Araújo não é mais, aquele cara que fazia festa em casa, botava cerveja, botava carne de graça e depois ainda saía falando da gente. E hoje é diferente. Hoje a gente, se eu fizer um jantar para um filho de Deus ou para vários filhos de Deus que vem na minha casa assim, eu sei que eu vou receber a benção, porque o que vai sair é coisa boa, não é coisa ruim falando mal de mim. Por isso que Deus é diferente. E aí e ali eu me converti, desci as águas, vi um negócio meio diferente, que, ó, gente, para descer as águas é muito bom. Porque tudo que a gente fizemos lá para trás de errado, coisa que eu não fiz tanto, mas fiz errado, porque todo mundo peca, todo mundo erra. Não é tão grave não, mas é... Porque diz que a palavra não tem pecado pequeno e nem grande, é tudo um tamanho só, né? Um pecado é um só, né? Mas eu me entreguei ali para Deus ali, deixei tudo para trás, saí dali leve, solto, parece que eu tava voando, parece que eu tava andando em cima das águas, coisa boa. Para quem quer se entregar para Deus e se batiza é muito bom. E aí eu fiquei ali, aí Deus trabalha na nossa vida assim. Quando foi 2000, eu me batizei de boa, as coisas começaram a fluir de boa, mas não tinha o que eu queria, que eu pedi a Deus que eu tivesse uma casa. Olha só, nós vimos no aluguel, né? Aluguel alto, casa boa, mas muito alto o preço. E nós sofríamos, trazia comida do restaurante para se manter em casa. Como eu trago, ainda vez em quando eu trago comida para casa, mas não é para me manter. O dinheiro que eu ganho dá para me manter mais, porque só para acrescentar mais, né? Que aí veio tudo ali, 2014, eu quis virar a página do que eu estava passando. Eu desabafei. Comecei a falar que eu não estava certo, Deus estava falando comigo, que Deus era esse, que não fazia nada comigo. Comecei a desabafar e soltar mesmo. E aí eu fui começar... Deus botou um corretor de imóvel na nossa vida ali para mostrar para ela, né? Para abrir o caminho. Mesmo que ele não era, estava com má intenção, mas Deus não deixou ele aprontar com nós. Assim, aprontou com os outros, mas com nós não, porque nós estávamos sendo sinceros com ele. E foi engraçado porque sexta nós olhamos 6 casas. Olha só, gente, 6 casas não é para comprar sem ter nenhum tostão. Estava entregado na mão de Deus. Alguma coisa ia acontecer, algum milagre ia acontecer na nossa vida. É engraçado que 6 casas, essa daqui era a 7ª. Eu te perguntei, a 7ª é o que na Bíblia? Descanso. Eu não sabia o que era o descanso. Sabia o que era turbulência na minha vida, sabia o que era sofrer para pagar um aluguel, sabe? É engraçado que teve um dia que eu estava em casa, eu cheguei tão agitado em casa, porque eu falei para minha filha que já tinha dado 6 vezes, chegou numa casa, pra gente olhar que era a 6ª casa, tinha uma voz lá dentro, as meninas se assustaram com voz de coisa ruim. Tinha naquela casa, que a Cat é prova disso, a minha filha ali é prova disso, que logo aqui perto, a minha casa ali, viu voz lá dentro, aí não era aquela casa ali que a gente queria. E eu já tava me esgotando, a minha fé já tava indo de água abaixo, mas e a minha filha sempre em pé. Pai, tem fé em Deus, vai acontecer. Na 7ª casa, gente, foi engraçado, porque eu cheguei tão agitado em casa, como eu tava falando aqui, que a minha filha falou, essa filha minha mora fora do Brasil, que o esposo dela é jogador, mas também é evangélico também, um homem de Deus mesmo assim, sabe? Deus usa muito ele também. E aí eu cheguei tão agitado, passei, minha filha falou, pai, hoje o senhor vai olhar uma casa com a minha mãe. E eu digo, eu não vou mais olhar nada, e comecei a chutar o balde, que não vou olhar mais nada, que Deus não está olhando para mim, não vou olhar mais nada não. E comecei a gritar. E eu lembro assim que chegou uma hora de eu gritar tanto no banheiro, tomando banho, que a minha filha falou, pai, o senhor tá falando com quem? Eu tô falando contigo, eu não estou falando mais com o senhor. O senhor tá falando sozinho? O senhor tá gritando sozinho dentro do banheiro?
uma voz dizia pra mim, você vai hoje. Você vai hoje. E eu dizia que não ia. Eu gritava que não ia. E a minha filha chegou a uma hora de falar, não, pai, o senhor tá falando com quem? Eu digo, não é contigo, não. Eu não falei mais nada, o senhor tá falando sozinho aí. Tá gritando sozinho. Foi engraçado porque eu achava que era minha filha, mas não era minha filha. Uma voz dizia no meu ouvido, tu vai hoje. Hoje vai dar. Você vai hoje. Digo, eu não vou mais não. E chegou aquela hora de eu ficar. Aí foi que eu me toquei que não era eu, não era minha filha que tava falando, mas como ela tava falando que não era ela, então eu já me toquei que não era. Que era o Espírito Santo falando comigo, eu tomando banho no chuveiro, ali do banheiro, só naquela casa, que hoje fizeram até um prédio lá. Engraçado que eu vim aqui olhar essa casa aqui é a 7ª casa. E eu, sem nenhum tostão. O bar já tinha perdido. Que foi a outra história do bar que eu tinha perdido pro meu cunhado. Que Deus usou muito os irmãos, assim, o filho dele, para falar o que estava acontecendo. Eu tinha entregado o bar de mão beijada 65 mil que eu tinha pagado no bar, mais 20 e pouco tinha de obra que tinha feito lá dentro. Entreguei na mão de mão beijada, perdi tudo. Não perdi porque não era meu, porque o meu projeto com Deus não era para vender cachaça. Eu disse, Deus, eu vou abrir um comércio, eu quero vender só lanche. Mas por que foi esse bar? Esse bar foi uma coisa que você fez antes de conhecer o Senhor Jesus? Eu fui na época quando eu conheci Jesus. Eu comprei uma lanchonete lá no Garcia e queria que eu só vendesse só refrigerante e comida. Mas aí eu entreguei na mão de Deus assim. Aí consegui comprar o bar também. Só que o bar eu tinha que tirar a bebida. E eu não tirei a bebida. Bebida alcoólica eu não tirei. Era pra vender lanche também. Coisa. Tudo que eu queria era assim. Eu tinha entregado pra Deus assim. Mas Deus é tão... Tem tanta misericórdia de Deus assim que Deus não queria que a gente ficasse nesse. Não era pra ser nosso. Nosso projeto não é esse. Não adianta eu querer abrir um negócio e querer vender uma coisa que não é que Deus quer. Deus quer... Eu entreguei pra Deus que era refrigerante e comida, né? Aí perdi. Mas graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, fui. Aí vim olhar a casa, olha só. Vim olhar essa casa aqui. Daqui a pouco o corretor olhou pra mim e disse, essa casa é sua. Aí perguntou pra Ana, pra minha esposa, tu gostou? Gostei. Aí falou pra mim, tu gostou? Eu gostei demais, muito mais. Mas olha só, e o meu genro também veio comigo. O que tá lá na Tailândia, né? Ele veio comigo e disse, olha, o senhor gostou da casa? Eu gostei. Eu disse, que dinheiro, filho? Como é que eu tenho dinheiro? Só que eu não sabia que Deus estava trabalhando na nossa vida. Meu filho estava lá fora do Brasil, com 4 meses atrasado, lá no Kuwait. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só dizia que comida não faltava para ele. Tinha comida, mas só não recebia o pagamento. E eu disse, Senhor, o que é que... Aí o cara falava, não, a casa é sua. O cara vai pegar seu carro e vai parcelar o resto. E vai... Só quer 60 mil. Eu digo, cara, só tem um carro. Meu carro é 15. Onde é que eu vou arrumar 45? Aí o homem sempre falava, Deus proverá. E meu genro falava, Deus proverá, cara. Se for de Deus, daí a pouco o telefone toca. Meu genro tinha... Engraçado que nós chegamos ali atrás, tinha uma capela da Aparecida do Norte, olha só. Aí meu genro falou assim, tá amarrado. Nós vamos detonar, se nós fechar o negócio com Deus ou com o cara, nós vamos quebrar isso aqui. Não quer nem saber, que o cara tinha falado pra nós que queria a capelinha, né? Pra nós levar lá pra Balneário, pra ir lá. E aí eu digo, aí meu genro falou, não, pra passar a marreta, né? Se nós fechar o negócio, vamos passar a marreta. É palavra dita, eu digo, não acredito. Sim, não, nós faz. E aí, inclusive, aí liga lá pro time lá em São Paulo, o cara dá 15 mil de luva pra ele. Aí ele chega pra mim e diz, eu vou conversar com o empresário para dar a parte dele, eu dou o dízimo e o resto é tudo seu. E ele deu o dízimo dele e me deu para mim ainda. Deu 15 mil, era 10%, ficou 13.500 dele. Imagina. Deu de mão beijada, já completa, já dá 38.500. Não, dá 28. Não, é 28.500. 15 com 13.500. Eu digo, falta mais dinheiro, cara, falta 31.500. Onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Meu filho liga pro meu filho, pai, o senhor sabe que é de Deus que eu acabei de receber 4 meses? Eu vou botar um dinheiro pro senhor aí, botou mais 10. Cara, aquilo, só Deus na nossa vida, cara.
E aí foi passando, e eu digo, Senhor, obrigado. E hoje eu fico pensando, se lá atrás tivesse aceitado Jesus, mas a palavra não fala que é no tempo dele, não adianta a gente forçar o próximo. E aí eu passei, aí eu fui com o patrão. Engraçado que o patrão tinha feito um mês atrás que o patrão falava que só fazia um acerto comigo se fosse para comprar casa, menos para dar o dinheiro pro meu cunhado sair do bar. Aí eu, nessa hora, não teve. Fui lá, falei com o patrão fez um acerto comigo. Peguei os 10 do meu filho, os 13.500 do meu genro, com um carro. E eu sei que total deu os 60 mil. Certinho. Ainda sobrou dinheiro para nós ir lá em Boniara, aí levar o carro e tudo pro cara. E daí a pouco, quando foi para fechar o negócio, foi incrível, que eu falei assim, cara, e agora como é que é o dinheiro dos corretores de imóvel, a porcentagem deles que tem que pagar, como é que eu ia fazer sem ter dinheiro? Mas Deus é tão bom na nossa vida, que ele pegou o quê? Ele pegou, o dono da casa falou, não, tu dá o cheque para ele, 5 cheques, que ele dava 12.500, dá 5 cheques para eles, e tu só vai pagar em janeiro do ano que vem. Isso foi no mês de junho, no mês de julho. E eu tinha que pagar 5 cheques. Isso aí ia começar a pagar depois que pagasse o cheque do cara. A parcela da casa. E a parcela era 2.500, 2.499, 2.500 a parcela era. E cada vez ia aumentando. Cara, fechamos o negócio. Deus fez como eu fechar o negócio. Fiquei sem carro. Mas Deus é tão bom na minha vida, mais uma vez. Andando a pé com louvorzinho, cantando louvor. De lá do restaurante até aqui dá 1 hora a pé, 1h10 mais ou menos. Cantando louvor. E eu falava, Senhor, eu quero um carrinho velho para me andar. Vou levar a gente para a igreja, Senhor. Não estou aguentando essa vida. E aí chegava em casa, minha mulher, com a fé que ela tem, falava para mim assim, filho, não adianta pedir carro velho. Deus vai te dar um carro velho, tu vai quebrar, tu vai ficar se reclamando, mano, murmurando, dizendo que era carro velho, não sei o que mais, foi o carro que tu pediu. Pede um carro novo, que Deus dá o que é bom, Deus não dá o que é ruim. E eu digo, Senhor, mas numa hora dessa eu preciso até de um carro velho, mas se Deus der um novo, tudo bem. E eu vinha cantando, eu acho que o pessoal achava que eu era louco. Eu já falo alto e cantava alto. Mas eu fui cantando, que foi no mesmo ano. É engraçado que no mesmo ano eu com o nome, já não tinha mais nada. A Ana com o nome sujo, a minha esposa com o nome sujo naquela época ali. Eu com o nome limpo no caos, mas ela não tinha, e tinha que ser junto eu e ela. E aí o cara ligou e disse, ó, e eu falava pra Deus que eu queria até novembro, porque em dezembro eu tinha que estar de carro. Engraçado que quando foi no começo de novembro, ali pro dia 15 de novembro, o cara da Santa Clara veio que falou assim, e eu dizia que era o carro, era pra mim carregar gente da igreja, né? E aí, dia 15 de novembro, o cara ligou e disse, dona Ana, tem uma oferta da Caixa Econômica que manda o senhor Araújo vir aqui que nós vamos dar um jeito de tirar um carro pra ele. Aí eu fui lá, fiz o orçamento todo do carro pra tirar lá. Se você arrumasse um dinheiro assim, que era 5 mil na época, né? Você dá de entrada e parcela o resto, você sai com o carro zerado daqui. Eu digo, não, será, se for de Deus, vamos ver. Se for Deus no negócio, vamos ver. E aí eu fui naquela igreja, Tempo do Milagre, entreguei ali no dia de Naamã, 7 banhos, né, de Naamã ali, que fala ali, né? A palavra de Naamã, que os mergulhos, né, que dá, né? Os mergulhos, claro. Eu e a Ana entregamos ali, nós vem apresentar aqui nessa igreja aqui. Porque a gente pensa assim, ó, eu fico pensando, a gente se pega muito em igreja, mas não é a igreja que estiver levando a palavra, o que vale a palavra não é a igreja. Eu acho que não é a igreja, eu acho que é a palavra que vale tudo. A palavra é Jesus. Né? E aí nós foi ali onde Deus falou com nós, e quando foi no final de novembro, o cara liga, vem buscar o carro, que o carro tá aqui. Deus. Carro sem placa, não tinha nem placa, pode levar, depois na emplaca, vim com o carro lá pra igreja,
dando glória a Deus que tinha comprado o carro zerado. Estou com ele até hoje, graças a Deus, é uma benção. E assim, Deus foi feito. E nisso aí foi trabalhando. Deus foi trabalhando na vida da minha filha, via ela, e foi trabalhando na vida do meu filho, do meu genro. E foi, cara, o que é que eu posso falar de Jesus? Eu me arrependo não ter entrado lá atrás, com 15 anos de idade, quando eu via eu brigando com um feiticeiro lá e macumbeiro, não sei qual é a diferença dos dois, brigando por causa de que a minha mãe via lá, minha mãe só via doente. Eu acho que eu podia ter entrado lá atrás, né? Mas a palavra sempre fala que é no tempo dele, né? Mas eu dou glória a Deus que eu estou aqui ainda. E eu quero agradecer a Deus por tudo que ele fez na minha vida. Amém. Cara, é muito tremendo assim, sabe? Eu já vi tanto milagre na minha vida que Deus fazia na nossa família, assim, que não é fácil. Deus fazer tanto milagre na nossa vida, eu acho que eu nem mereço tanto que Deus faz comigo. E a gente tem que ser grato a Ele, né? Amém. Por tudo que Ele fez. Em nome de Jesus, muito obrigado. Eu quero fazer uma pergunta. Você já percebeu? Tu percebeu, em caso, que o arrependimento é por não ter se entregado antes? Quando a gente começa a ter esse relacionamento com a pessoa de Jesus, o arrependimento é não ter se entregado antes. Porque nós conhecemos quem é Jesus. A pessoa de Jesus é um cuidador. A palavra vai chamá-lo de bispo e pastor da nossa alma. Ele é o nosso pastor. De nada temos falta. Não. Ele cuida da gente. Então, isso é uma lição, certo? A história do seu Araújo, eu trouxe para vocês e eu queria compartilhar com vocês, porque ela é tanto desse homem que tem esse arrependimento de não ter se entregado antes, mas, ao mesmo tempo, ele entende que tudo estava no tempo de Deus. Então, saiba que tem tempo para sua vida. Uma árvore, uma maçanzeira, ela tá gerando, ela tá crescendo, ela vai dar o fruto. A gente tem que ter calma. Tá lá mostrando o frutinho verde, calma. Uma hora vai vir. E Deus estava cultivando a planta dele até germinar, dar fruto. até dar o fruto. Isso Então, aí mesmo. hoje a gente consegue perceber. Quando a gente olha pra trás, a gente fala assim, eu tava verde. É verdade. É isso que eu olho. É. Eu olho e vejo que eu estava verde naquela época ali. Mas Deus estava regando ali a planta para dar fruto. Para dar fruto. E não deu fruto ruim, só deu fruto bom. É isso mesmo. Eu dou graças a Deus. Quando Deus cuida e quando a gente tem essa abertura para falar assim, eu tô disposto a caminhar com Deus. Porque às vezes a gente olha para o convite do Senhor e a gente não está disposto a ser 100%, Não tá. certo? Então, mas a pessoa de Deus, ele está disposto a ser 100%. Sim. E o que é incrível é que perdido, ele tá lá. É verdade. No meio do caos, ele tá lá. Quando a gente acha que a gente tá sozinho no meio da muvuca, às vezes num baile, às vezes numa coisa doida, ele tá lá. É engraçado que lá atrás, quando eu bati de frente com o macumbeiro, ele falava que eu não ia ser nada na vida. Eu ia ser destruído da terra. Cansou de falar, eu fui o único. Gente, eu fui o único assim, porque todos eles que se envolveu com ele morreu. Morreu de desgraça, desgraça mesmo. Um primo meu, que sou prova disso, vários caras que se envolveu com ele morreu de desgraça. O finado Fernandes, que Deus põe ele em um bom lugar, morreu atropelado por uma caçamba lá dentro do Rio de Janeiro. E foi tudo. O finado Fernando morreu, a própria mulher mandou matar ele de tiro. Cara, tem vários caras que morreu, só que se envolveu com ele. Como eu era um cara que eu já ia à igreja, ele não sabia que eu estava indo na igreja, e eu não entrava naquilo que ele fazia de ruim, ali a bruxaria que ele fazia, a minha mãe estava ali enganada. Minha mãe hoje é evangélica, porque ela sabia, através que a mãe conheceu Jesus, tirou todo o remédio dela. A casa da minha mãe era farmácia. O prefeito, ela era primo do pai, dava tudo para ela. Era farmácia, e ela só via lá dentro. De ver ele tirar, ele botava. Botava o que era ruim no corpo dela. Sabe? E então, o que aconteceu? Deus fez milagre na minha família também, fez milagre na minha mãe. Saiu de lá, ele não conseguiu atacá-la de jeito nenhum depois que ela conheceu Jesus. Por quê? Porque ela estava presa no braço do demônio. Porque enquanto ela estava ali, ela estava presa.
Mas depois que ela começou a ver que era Jesus que salvava, era Jesus que dava cura, que ela começou a igreja, que o próprio irmão falou para ela que era Jesus na vida dela, ela saiu fora, não aconteceu mais nada, até o remédio jogou fora. Pensa nisso. Hoje, tá com 93 anos, tá? 93 anos andando ali, ó, conhece tudo, dinheiro, tudo faz, compra, faz Pensa nisso, pensa nisso. Se a macumba funciona, se a macumba lá funciona, imagina só o que é o mundo espiritual. Nós estamos aqui conversando nessa manhã para a gente entender quem é o nosso Deus, né? O nosso Deus não dorme, não toscaneja, entendeu? As pessoas, por exemplo, que têm essa intimidade com o mundo das trevas, são vendidas pro inimigo. Elas intimidam, elas são intimidadoras. Inclusive, eu sou prova de uma coisa. Quando a minha mãe estava lá dentro, a própria mulher que fazia faxina na casa viu muita foto da mãe espetada com alfinete, com aquelas agulhazinhas. A foto da minha mãe. Imagina o que ele estava fazendo com a minha mãe. Depois que ele morreu seco, isolado, num lugar bem longe da cidade, seco, isolado, amanheceu morto, seco, isolado. Ele era forte, mais ou menos uns 120 quilos, morreu seco, isolado lá, sem ninguém, ninguém nem viu a família dele até hoje. Ele era da Bahia, mas não tinha família junto com ele. Eu não sei se porque ele era desse mundo aí e a família não apoiava, ele vivia só no mundo. E aí a própria mulher que fazia faxina viu a foto da minha mãe lá e falou: Dona Margarida, sua foto, na época, eu vi ela lá, ele botava alfinete, espetava direto ali a senhora. Estava espetando direto, fazendo uma café da minha mãe. Mas Deus é muito bom, Deus salvou minha mãe, Deus tirou minha mãe. Ele foi, eu não sei, só Deus sabe qual foi o canto que ele foi. Mas que eu não vou julgar, eu não sou ninguém para, eu não tenho esse... Quem somos nós para julgar alguém? Mas a minha mãe está até hoje com 93 anos, saudável. Okay. Teve uma queda agora há pouco de um tombo lá, quebrou o fêmur, mas tá andando com a cadeirinha, mas tá ali, viva, contando a história, como é que era o negócio, e eu tô aqui. E se você tivesse, como você tem agora, a chance de mandar uma palavra, dar um conselho, dar uma orientação, vamos supor que são vários jovens, várias pessoas que estão assistindo aqui, um conselho que você dá com tudo isso desse terreiro de macumba, de tudo que você enfrentou, de tudo que você venceu, do álcool que você venceu, de tudo que você deixou para trás, desse arrependimento de não ter conhecido Jesus antes, mas saber que você tá no tempo de Deus. Dá um conselho pro pessoal aí. Para esse jovem, eu dou que procura o caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Porque o mundão não tem o que dar. Aquele que te chama para sair para uma baladinha, para uma festinha, amanhã não vai te procurar mais. Quando tu cair no caminho de Jesus, sabe que é o caminho certo. Vai te julgar, vai dizer que tu tá errado, mas não vai na cabeça dele, não vai na mente dele, que a mente dele é poluída pelo inimigo, quer que tu caia na desgraça. E a desgraça não leva lugar nenhum. O que leva é o caminho de Jesus. Aquele que estiver me assistindo, procura o caminho certo. O caminho de Jesus é aquele bem estreito, mas lá no final tem a salvação. Busque essa salvação. Eu vou soltar agora uma música e eu já apareço com você para dar uma palavra, que é a palavra de hoje, dessa terça-feira. Fico com essa canção. Senhor Araújo, muito bom estar com você aqui. Obrigado, agradeço aqueles que estão assistindo, que o homem é ele. É Jesus de Nazaré. Jesus. Creia no homem. Até daqui a pouco. Valeu. Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos 4 cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas. Ensina-me a contar os meus dias,
assim sou mais que feliz. Ensina-me a contar os meus dias, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Glória a Deus, estamos aqui de novo e dessa vez eu trouxe um slide para passar com você sobre a mensagem de hoje. Nós estamos aqui, né, falando a respeito da conexão interferente. Então, qual o melhor tema para abordar esse assunto que não a própria pessoa de Jesus levantando um paralítico? E o que é interessante dessa mensagem que nós vamos abordar hoje é do tanque de Betesda. Esse lugar em específico fala muita coisa. Ser no dia de sábado fala muita coisa. Os fariseus falam muita coisa. E Jesus está declarando muita coisa. Então, baseado nessa realidade, eu quero abordar com vocês o tema de hoje, que é, dentro da conexão interferente, a ativação e comunhão inédita. A conexão com a visão produzida pela palavra ativa, na consciência do verdadeiro sábado, ok? Nessa aqui você já consegue ver na minha tela aquilo que é o slide que eu preparei aqui para vocês, né? Betesda, o confronto de reinos, certo? Tem muita coisa dentro da figura, da arquitetura desse tanque, e o significado desse tanque já é muito forte. Uma análise arqueológica, linguística e teológica da inversão de autoridades em João 5, ok? No primeiro slide, eu quero que você preste muita atenção nessa imagem, porque essa imagem ela tem uma figura muito profética, um sinal muito forte, que é a geometria da lei. Então são a respeito dos 5 pórticos, ok? Nesse lugar que você olha aqui na frente, o tanque norte ficava de um lado, o tanque sul ficava de outro, e o que eles diziam é que anjos desciam e agitavam essas águas. E quando agitavam essas águas, quem tivesse lá dentro, quem entrasse lá dentro, era automaticamente curado. Então, era o que acontecia dentro desses tanques. Mas existe algo maior do que isso, que fala a respeito desses 5 lados, certo? É um lado de cá, um lado de lá, um lado de cima, um de baixo, e tem no meio uma divisória. Então, a arquitetura, acompanha comigo aqui. Escavações revelam que o tanque era um retângulo dividido ao meio. Os 5 pórticos representavam simbolicamente os 5 livros da lei, da Torá. Então, essas 5 repartições era a figura de que era a lei que estava cercando todo aquele espaço daqueles tanques, que estavam ao redor de uma promessa. Um anjo descerá e agitará as águas para que o que mais se esforçar, o mais dedicado, vai ser curado. Aquele que conseguir entrar vai ser curado. É uma meritocracia. É aquele que conseguir, ok? Vai receber essa cura. Então, a lei traz para nós um diagnóstico. Ela é como se ela revelasse em nós a quem nós somos, ok? Então, a lei cerca o problema, faz um diagnóstico da doença, mas é impotente para curar. Então ela faz o diagnóstico, mas não tem a força para curar, ok? Ela mostra a condição humana, mas não oferece força para sair dela. O homem estava cercado pela religião, mas sem acesso à vida. Então a lei ela vem ali denunciando e falando a respeito dos nossos pecados. E
ser essa marca dos cinco que significa lei é muito forte, porque está declarando a respeito de todas aquelas pessoas que estão ali enfermas, paralíticas, não conseguindo andar, muitos não conseguindo ver, muitos cheios de defeitos, certo? Esperando, na esperança de que haja uma cura. Então, a figura dessa lei, que não é capaz em si de curar a todos, ela não cura a todos, ela está ali para denunciar quem nós somos, ok? Nessa figura dos nossos defeitos, dos nossos pecados, entendeu? Esses cinco lados aqui significam em si a própria Torá, a própria lei ao redor do tanque, ok? Agora vem, isso daqui eu só descobri quando eu comecei a estudar, ok? Jesus versus o Asclépio, que eles vão chamar, que é um deus daquela época, um deus que era cultuado em si, ele imputava uma crença a respeito do tanque que não era em si relacionado ao anjo que agitava aquelas águas, ok? Então, o choque de deuses, o culto da serpente, então, que é versus o Messias como verbo vivo fez. Betesda não era apenas judaica. Evidências sugerem influência do culto grego a Asclépio, o deus da cura cujo símbolo era a serpente. A superstição. Acreditava-se que a cura vinha quando as cobras sagradas se moviam nos túneis agitando a água. A vitória, Jesus ignora a água propositalmente, ele esmaga a serpente cultural, provando que a cura não vem de ritos mágicos, mas da palavra. Então, era um rito que eles acreditavam a respeito das águas do tanque, ok? Então, os 38 anos desse homem, a gente está trazendo a lucidez do que era o tanque de Betesda, para que você consiga entender que é mais do que um lugar onde Jesus curou um homem, mas tem vários símbolos proféticos, vários significados que mostram que Jesus fez muito mais do que curar um homem, ok? O espelho de Israel, que agora esse é um ponto crucial para que a gente consiga entender a mensagem como um todo. A tipologia dos 38 anos. Israel no deserto fica lá e passa por um momento turbulento durante 38 anos. E o paralítico em Betesda também tem o significado, o símbolo dos 38 anos. O tempo que caminhamos foi de 38 anos, até que toda aquela geração se consumiu no deserto. O homem é um símbolo vivo de uma geração presa no deserto da lei. 38 anos representa um ciclo de morte e espera passiva. Então, um povo que estava caminhando no deserto em si, mas com uma espera passiva. Eles esperavam uma intervenção, uma agitação das águas para que houvesse uma cura, um caminho para esse povo, certo? Então há uma conexão entre Israel em si e entre esse paralítico. Então, grande parte de tudo aquilo que Jesus fez foi intervir com sinais, seja na mulher de Samaria, seja em diversos outros pontos onde aquela pessoa era mais do que uma pessoa. A mulher de Samaria significava toda aquela cidade, da mesma forma que aquele coxo, aquele paralítico, também significava toda a nação de Israel. Então, ele ficou 38 anos passivamente esperando alguém o ajudar. Ninguém vem e me ajuda, ninguém me coloca no tanque. E Jesus o confronta perguntando: você quer ser curado? Você quer levantar? Você quer deixar de ser paralítico? Então ele está declarando para Israel a respeito daquilo que ele era, certo? Como filho de Deus. Então na gematria tem até uma marca embaixo, 30, que é a autoridade, ensino, certo? É a figura do Lamed, que é ensinar, mas 8, que é novos começos, uma autoridade travada, impedida de recomeçar. Então a figura dos 38 anos, tanto que é a marca mesmo do tempo que o povo caminhou e foi consumido no deserto.
Então, Deus na loteria versus a graça soberana. Isso daqui é muito interessante, porque o sistema religioso, que é a figura da Torá ali ao redor como lei, ela fala sobre meritocracia, que é a tua capacidade de vencer uma competição. Se você vence a competição, você é líder, você é o número 1 e é digno de receber em si uma premiação, que é a tua cura. Então, o primeiro a chegar vence, que é exatamente oposto à maneira que o reino de Deus, Jesus Cristo, enxerga. Ele enxerga como uma escolha, uma decisão. Eu decido salvar, estender graça para essa pessoa. Então, graça, ela é por favor, ela não é por meritocracia, ela é favor de Deus. Então, no versículo 4, sobre o anjo, não consta nos manuscritos gregos mais antigos, foi uma adição posterior, que ele vai dizer a respeito da adição. A respeito do anjo agitar as águas. Mas Deus não brinca de loteria. O conceito de o primeiro a chegar vence é a lei do mais forte. Jesus inverte a lógica da meritocracia. Ele ignora a água e vai diretamente àquele que não tinha chance alguma de vencer a competição, que é a figura da graça. Deus escolhe os que não são. Deus escolhe os fracos. Deus escolhe os rejeitados. Deus escolhe aqueles que não são nada, que são às vezes subestimados, para reduzir a nada aqueles que são alguma coisa. Então essa é a graça do Senhor. A psicologia da cura: queres ficar são? Então, integridade, completude, funcionalidade é o significado da palavra em si, que é rugies. A pergunta ataca a identidade de vítima. Ser curado significa perder as esmolas e assumir uma responsabilidade. O cara levantou, parou, acabou a mamata, acabou de receber dinheiro de graça das pessoas. A pessoa não vai mais dar a esmola pra ele ali, por ele estar sentado ali, ele não vai receber a esmola. A partir daquele momento ele estava disposto a deixar aquele conforto, aquela cama, de ser ajudado pelas pessoas para tomar em si a capacidade de andar, parar de ser vítima. A resposta do homem, Senhor, não tenho ninguém, já é uma demonstração de vítima. Que ele estava ali como uma vítima. Ele terceiriza a responsabilidade, esperando que um homem o empurre quando o próprio Deus estava na frente dele para estender aquela salvação, aquela cura. Meu Deus. Chave linguística. Cum, levante-se. Cum, a postura de aliança. No jurídico, no Antigo Testamento, Deus usa cum para iniciar uma sentença ou guerra. Existencial, Jesus injeta zoe, vida divina, aonde havia apenas bio, uma vida biológica decadente. Significado não é apenas fique em pé, é ressuscite. Mude seu estado existencial e assume uma posição de autoridade. Então, quando ele está declarando levante-se, ele não está declarando assim, fique de pé. Ele está declarando ressuscite. Ele está declarando saia da sua morte. Ele está declarando saia do seu lugar de miséria. Suba, levante, fique de pé, ressuscite, se torne uma nova pessoa. Mude. Essa é a declaração de Jesus ali, quando ele fala levante-se. Então, mitá, a inversão do governo. Então, antes, o leito carrega o homem. Então, o homem está deitado sobre aquele leito. O leito tem domínio sobre ele, certo? Agora, o homem carrega o leito, na figura de que aquele leito se tornou o troféu dele. Então, ele carrega aquela vitória. O leito é a marca daquele troféu. Então, tomando o leito, o que antes te dominava agora serve de plataforma para o teu testemunho. Carregar o leito era a prova da cura e, simultaneamente, a transgressão contra o sistema farisaico. Então, aquele troféu que o homem carregava, que aquilo que carregava ele, agora ele carrega, era o troféu e também uma denúncia. Jesus estava mais que curando aquele homem, ele estava denunciando o sistema farisaico. Ele estava denunciando a lei. Ele estava denunciando
a transgressão da lei que os fariseus estavam fazendo com a própria lei do sábado, que era o descanso. Então Jesus estava atribuindo o verdadeiro significado do Shabat, certo? Que era mais do que a ausência de coisas a serem feitas, mas era o fazer, o trazer vida para o sábado, era o transbordo de vida para o verdadeiro significado do sábado, o Shabat, a completude, a salvação, a redenção, o levantar do paralítico. Amém? A chave linguística 3 aqui é halak, a ética do caminhar. Então, é andar. Então, aqui você percebe vários pezinhos perdidos e começa a entrar em uma direção perfeita. Daqui vem o halachá, o caminho, a lei prática. Jesus não cura para que o homem volte à passividade. Ele cura o homem para que seja dinâmico, para que o homem saia andando. Então, estabeleça um novo ritmo ético. Se você parar, você senta espiritualmente. Andar é viver continuamente sob a conduta do reino, a conduta de Jesus, a conduta da vontade de Deus, do reino dos céus, ok? Então, ele o levanta para que ele caminhe. Aqui é muito forte porque o Senhor do sábado, que é a restauração versus a restrição. O meu pai trabalha até agora e eu também. Então, Jesus ele não faz nada que não via o pai fazer. Então, ele era uma réplica. Ele tinha o pai como modelo. Então, o pai como modelo de Jesus fazia com que ele soubesse o que ele poderia fazer. É como o desenho ali e a gente coloca aquele papel manteiga em cima. Jesus estava copiando o que o pai fazia. Então, o ritual, a restrição de atividades. Agora, o shalom, a restauração da criação. Para a religião, sábado é cessar o trabalho. Para Jesus, o sábado era alinhar o caos, a ordem do Éden. Deus nunca descansou da obra de redenção. Curar no sábado cumpre o propósito do descanso. A fonte de energia. Patera, idiom e azeidade. Esse ponto aqui é a respeito da filiação de Jesus. Humanos, profetas, vida derivada. Então, é aquele que tem uma energia derivada. Ele pega aquela energia e usa daquela energia. A pilha é assim. A pilha ela pega a energia de alguma coisa que era muita energia e carrega aquela energia durante o tempo de utilidade dela. Agora Jesus, que não é essa energia derivada, ele tem essa energia em si mesmo. Ele é aquela fonte geradora de energia. Mas por que isso? Por que ele era a própria energia? Jesus chama Deus de Patera Idiom, seu próprio pai. Ele vai chamar em si no aramaico, não é no grego. Aqui tá falando no grego, certo? Mas ele tá fazendo uma reivindicação, ele tá reivindicando a mesma substância. Quando os fariseus viram isso, porque ele estava falando que como o pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao filho. Assim deu também a esse idiom, a mesma natureza. Ele está falando, eu sou da mesma natureza de Deus. Então, ele pede o milagre a Deus, ele libera a vida que há nele. Ele está dizendo assim, como o pai tem vida em si mesmo, eu também tenho vida em mim mesmo. Eu posso dar vida porque eu tenho vida em mim mesmo. Eu sou igual ao pai. Eu sou da mesma natureza do pai. Ele não era um profeta. Ele tinha o núcleo de energia dentro dele porque ele era igual a Deus. As 4 testemunhas, então aqui vai falar a respeito das 4 testemunhas, João Batista, o testemunho profético, as obras do testemunho forense, certo? O milagre, o pai, a testemunha divina, a voz, as escrituras de Moisés, a testemunha documental, o veredito invertido, não pense que eu os acusarei, quem os acusa é Moisés. Eles estudavam a Torá, mas rejeitavam aquele sobre quem a Torá falava. Então lembra dos pórticos, que tudo era figura da lei. Então eles esperavam na lei, mas eles não queriam aquele cuja lei falava. A lei apontava para Cristo. Então eles não queriam
Cristo, eles queriam a Torá. Então eles não aceitavam a cura daquele paralítico, porque eles preferiam a lei. Então, graça soberana versus mérito humano. O paralítico de João 5, a mentalidade de vítima, não tenho ninguém, não sabia quem era Jesus, entregou Jesus às autoridades. Então o paralítico, ele tem esse ato até mesmo de traição, depois ele entrega Jesus para os fariseus, certo? Então, o cego de João 9, que foi a obediência, né? Foi ao tanque de Siloé, defendeu Jesus publicamente, adorou Jesus. A cura não dependeu da fé prévia ou da gratidão do paralítico. Jesus curou um homem que viria a atraí-lo. Isso destaca a pura soberania da graça unilateral. Jesus não depende do seu ato, irmão. Jesus vai fazer o que tem que ser feito. Jesus não depende de que as pessoas elas sejam santas. Jesus vai fazer o que tem que ser feito. Jesus não depende das pessoas. Jesus vai fazer o que tem que ser feito. É a graça dele, é a soberania da graça unilateral. Ele vai dar o lado dele e se você der o seu, glória a Deus. E se você não der o seu, ele vai continuar fazendo o lado dele, entendeu? Ele é soberano. Isso daqui é muito legal, porque isso daqui vai falar a respeito dessa capacidade de olhar para o que Deus faz e replicar. Então, a tecnologia do governo, Ra e Davar. Então, Jesus vê o que o Pai faz na eternidade. Então, Ra, a visão, ele olha, você vai enxergar, você vai visualizar o que é feito e vai replicar. Então, Jesus, ele via o que o Pai fazia na eternidade e replicava. Davar, palavra. Jesus fala e executa a realidade do tempo. Então ele vê o que o Pai faz e lança uma palavra sobre aquele homem. E aquele homem, ele vive aquela interferência, que é a interferência de realidade. Então a matéria obedece, o corpo do homem obedece. Ele viu o Pai fazer, replicou o que o Pai fez, lançou a palavra. O homem teve a matéria interferida por essa palavra. Jesus não improvisa. Ele não reage à doença. Ele responde à visão do Pai. A palavra davar faz o download da realidade eterna para o agora. Ele interfere no futuro, trazendo o futuro à existência. Então Betesda era a casa da misericórdia teórica. Jesus é a misericórdia encarnada. Então a misericórdia que estava ali naquelas figuras da lei era teórica. Jesus é a verdadeira misericórdia encarnada. Então pare de esperar o movimento das águas. Obedeça ao comando da palavra. Para de ficar esperando a água se movimentar, mas obedeça a palavra que ministra ao teu coração, a palavra realmente que gera na sua vida essa reflexão do que é os caminhos dos teus dias, o que é o levanta e anda, levar essa maca, o que é você ser um objeto de denúncia para Deus contra os fariseus, contra essas leis, contra a religiosidade, porque você acredita naquele que te chamou, aquele que tem um propósito com a sua vida. Essa é um pouco da palavra que eu queria trazer para você hoje. Eu espero que essa palavra tenha ministrado no seu coração, tenha te alimentado, assim como o testemunho do meu sogro. Foi um prazer enorme estar com você aqui, que o Senhor te ilumine os seus olhos e que a palavra dele possa te levantar dentre as suas dificuldades, dentre aquilo que para você tem sido a sua cama, o seu lugar de permanência no chão. Você não vai ficar no chão durante muito tempo. Isso vai reverter, vai ressuscitar a sua capacidade de estar de pé. Amém? Deus te abençoe, Deus seja com o seu espírito. Valeu demais. Shalom Adonai.